desculpa. Sem problema. Bem, gente boa, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que Tu nos deixa viver. Obrigado, Deus, por mais uma semana que nós lutamos e vencemos. E obrigado, Deus, por essa noite em que, em vez de estarmos em nosso descanso, estamos aqui investindo no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento da teologia, mais especificamente da missiologia. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus, Tu estejas iluminando o nosso entendimento, para que haja habilidade no comunicar e haja também a capacidade de apreender. Nós oramos assim, Pai, pedindo toda a sorte de bênção sobre a vida de cada um que está aqui, pedindo também que Tu estejas conduzindo em segurança aqueles que estão para chegar e que tudo concorra única e exclusivamente para a glória e louvor do Teu nome, e é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, minha gente, falando sobre uma perspectiva prática de missões. Bem, missões com certeza é um assunto envolvente que desperta interesse, porque a razão de ser da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura até que ele venha. Então, um pastor certa vez disse que o nosso negócio é gente, né? Então, um outro pastor disse certa vez: a igreja é uma bênção, o que estraga são as pessoas. Mas agora, se não fossem as pessoas, Jesus iria vir aqui a essa terra para quê? Então, por mais que as pessoas possam ser complicadas, é por causa delas que existe igreja, e é bom a gente lembrar que nós também somos pessoas, né? Quando a gente começar a pensar que gente, né, um negócio chato, é bom a gente lembrar que a gente também é gente, entendeu? Então, e não custa nada lembrar que assim como a gente pode achar alguém difícil, alguém pode achar a gente difícil. Talvez só não tenha contado. E aí, é importante a gente lembrar que o valor de missões é isso, que nós estamos pensando e bolando estratégias para que a humanidade venha se render à mensagem do Evangelho e venha viver uma novidade de vida. E aí, nessa unidade, a gente vai tratar um assunto relevante para o sucesso do missionário nessa tão importante tarefa que é a obra missionária na prática. E a gente vai começar falando sobre a chamada do missionário. É aquele caso, o trabalho missionário ele pode ser um trabalho de bastante aventura, um trabalho de muita experiência de fé, de milagre. Entretanto, Deus tem cada um para uma função. Eu acho tão legal o seu olho, tá, mas Deus quer você para fígado. Mas ninguém está vendo o fígado, mas o fígado tem o seu papel. Eu acho tão bacana ser pé, mas Deus quer que você seja a mão. Mas o pé pode levar o corpo para onde quiser. Sim, mas alguém precisa pegar. Então, é importante a gente ter a consciência da chamada. Porque é justamente a chamada que vai sustentar a gente na hora que a gente pensar em desistir. Se a gente não tiver a consciência de que há uma vocação, a tendência é o quê? Eu vou ficar gastando meu tempo aqui. É a primeira coisa que vem na cabeça. Porque a vida é uma só. Daqui a pouco o combustível acaba. Daqui a pouco, né, quando a gente for ver, já passou o tempo da nossa vida. Ou por causa da velhice ou por alguma coisa que pode interromper a nossa caminhada. E aí a gente tem que pensar, não, peraí, eu não posso desperdiçar minha vida. Então o que faz de repente, é muito comum que às vezes algumas mulheres, elas abram mão até mesmo do casamento por causa da vocação missionária. Porque ela sabe que se for casar com aquele que é sujo, o que vai acontecer? Ele vai começar a travancar o trabalho. Tá rindo, Rafael? Tem uns caras que atrasam a Aí, Paulinho, pra tu, Aí o que acontece? Falar nisso, o Tiaguinho não é Tiaguinho, né? É Thiago. É Thiago mesmo? Thiago. Porque eu acho que alguém falou assim, o Ramon vai deixar de se inscrever no canal. Eu falei, será que o nome do cara era Ramon? Eu chamei de Tiaguinho? Não, é Thiago. É isso mesmo? Então tá bom. Tiaguinho, Thiago. Aí nesse caso, então tá. Aí eu já pensei que você estava zoando ele por outra coisa. Em relação a isso,
né? O quadro atual da humanidade é caótico no que diz respeito à espiritualidade. Nações, pessoas não conhecem o fato de Jesus e de sua obra redentora. Eu não queria dizer que às vezes até crente mesmo, né? Mas deixa isso pra lá, vamos falar só das nações aí, as pessoas. E aí nisso, aquela ideia, né, das pessoas estarem sofrendo por causa da ganância. É difícil não lembrar de alguns crentes desse tempo, né? Mas tudo bem. Gente sofrendo por causa da ganância, do orgulho, da vaidade, né? E essas pessoas morrem sem desfrutar do descanso, né? Sem falar que ainda vai enfrentar uma eterna distância de Deus. Eu lembro que eu estava conversando com um colega de treino, e aí chegou uma hora que ele perguntou: tá, mas por que você crê em Deus? Aí eu falei: olha, para mim a fé cristã faz muito mais sentido para mim do que as outras crenças. E eu acho interessante a ideia de um Deus que se importa com a humanidade, que se torna um de nós e transforma a nossa vida. E eu falando para ele, eu leio a Bíblia, e a Bíblia ela vai me dando algumas dicas de como é que eu posso fazer para viver, né, as lutas do dia a dia, as batalhas do dia a dia, porque tem gente que entende que a Bíblia é um livro de religião. Eu entendo que a Bíblia é um livro de vida, que fala também de religião, mas é um livro de vida, né? E aí, eu conversando com ele, e aí de um modo bastante discreto, né? Eu não fui profético igual você, né? Mas de um modo bastante discreto, até porque, né, nem todo mundo está pronto para perder a cabeça, né? E aí nisso, eu falei para ele: olha, e uma outra coisa, aí eu fui e falei para ele sobre a possibilidade de eu estar errado e a possibilidade de eu estar certo. Aí eu falei: olha, se eu estiver errado, se eu tiver caído num conto da carochinha, se eu tiver sido enganado por algum pregador bastante apaixonado, pelo menos tive uma vida equilibrada, não fui escravo dos vícios, não baguncei minha esposa, não trouxe doença sexualmente transmissível para minha esposa, meu filho está crescendo vendo um pai que cuida dele, que se importa com ele. A propósito, orem por mim, porque talvez depois que sair daqui a gente deve ir com ele para o hospital, porque ele está tossindo muito de madrugada, e aí disso nem ele dorme nem a gente dorme. Então já estamos na terceira noite, já que a gente não dorme no hospital, né? Pelo menos a gente pode ter a chance de saber o que é. E aí nesse caso, meu filho, por exemplo, crescendo, tem uma ideia, né, do que é ser homem, de alguém que honra a esposa que tem, do que é ter família. Aí eu estava falando isso. Eu falei, e uma outra coisa, né, independentemente de morreu, acabou, virou pó, né, alguma coisa do tipo, mas ainda assim é uma trajetória em que eu ainda deixo uma referência para a próxima geração. Agora tem um negócio, né? Se eu tiver certo, quem não acreditou nesse negócio, o que acontece? Além de viver por si mesmo, levado pelos seus próprios apetites, né? Porque é o que acontece. A pessoa quer, é como a gente observa o caso do eu nem sei que tipo de bilionário ele é, mas o dono da Amazon, né, que agora está se divorciando, e aí a gente olha, por exemplo, alguém que tinha tudo para ter aquela vida assim, olha, vamos ter essa família aqui até o final, deixar um legado para a próxima geração e tudo tal, e assim, acaba de repente por uma suposta, não sei o que lá, que pode estar acontecendo, né, e que assim, talvez alguns jornais não vão contar muito algumas coisas, né, porque imagina se a pessoa mais rica do Brasil faz um negócio, quem que gosta de fazer anúncio, fazer negócio, né, vai se meter com alguém assim, né? E aí, diante de uma situação dessa, a gente olha para a vida de algumas pessoas e vê o quanto, sabe, elas poderiam dançar com a vida, tirar proveito da vida e assim, são levadas pelos instintos, são levadas pelos apetites, e aí elas se tornam escravas da droga, da bebida, da sexualidade promíscua. Daqui a pouco, né, é uma doença incurável, daqui a pouco essa pessoa ela não sabe lidar
com algumas tragédias que a vida às vezes nos propõe, né? A vida não é uma Disneylândia, a vida não é um parque de diversões, tem muito sofrimento, tem muita luta, muito problema, muita dificuldade, e aí às vezes o chão sai debaixo dos nossos pés, e nessa hora, quem não tem a fé tem que ter, né? E aí, diante de situações desse tipo, eu estava falando com ele, a parte pior da história é que essa pessoa escolheu viver longe de Deus aqui, e como ela escolheu viver longe de Deus aqui, ela vai viver também longe de Deus na eternidade. E eu percebi que o meu colega que não crê em Deus fez uma cara meio assim, quando eu falei sobre ficar longe de Deus, né? Imagine se de repente eu falasse de fogo, inferno, satanás, esses negócios assim, né? E aí assim, eu só falei o seguinte, olha, uma eternidade longe de Deus. E aí é algo, porque eu até falei com ele, eu falei, olha, eu até respeito o ateu, eu só tenho dificuldade com aquele ateu que cisma de falar de Deus, né? Assim, eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que assim, uma pessoa que Deus não existe, eu vivo minha vida. Agora, que tanto que Deus não existe, mas eu implico. Então, assim, aí eu começo a desconfiar que a pessoa tem um fundinho de assim, e se ele existir, entendeu? Então, diante de uma situação dessa, é importante, né, a gente observar que há situações desse tipo. Eu estava até falando esse domingo agora, sobre nós respondermos com mansidão quando alguém pede a razão da nossa fé, que a gente vive às vezes dizendo que Jesus é a resposta, mas a gente não para pensar qual é a pergunta. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está fazendo como Deus fez com Moisés. O que Deus faz igual um publicitário com Moisés? Deus faz uma planta pegar fogo, mas a planta não se consome. Aí Moisés fica curioso com aquilo, vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, e aí Deus fala com ele. E a gente às vezes perde uma grande oportunidade de mostrar com a vida da gente algo que Deus está fazendo, para que essa pessoa chegue perto da gente. Mas como é que pode? Por muito, se o meu marido fizesse metade do que o senhor faz, gente, seu filho, e como é que você... E aí você poder falar assim, é Deus, eu já pensei assim, eu já fui assim. Tá entendendo? Ah, cara, se eu tivesse casado igual uma mulher igual a sua, mas é Deus. Deus na minha vida e tal. Só que, eu não sei você, mas quando eu falo aqui sobre esse assunto, eu tenho até que parar, porque a minha ideia é o quê? Vamos fazer uma unidade toda hoje, né? Mas assim, eu tenho problema, gente. Aí em relação a esse caso, porque o meu coração de pastor dói, porque eu olho para esse texto, né, em relação a essa situação de orgulho, vaidade e ganância. Gente, vamos e venhamos. Quais são as pregações que mais atraem público hoje? Se não algo que diga, né, que assim, olha, eu era um Zé Ninguém, agora eu sou alguém. Crente nunca foi Zé Ninguém. Mas eu escuto alguns pregadores falando coisas do tipo. E aí, por exemplo, olha, porque eu sou muito abençoado, e geralmente o abençoado, quando a pessoa fala, ela fala de posses. E aí tu fica assim, não, peraí, claro, pelo amor de Deus, gente, eu quero posses. Se eu puder ter uma casa na serra, uma casa na praia, uma casa no campo, claro que eu quero. Se eu puder, entendeu, comer um ovo por causa da dieta e comer carne vermelha todo dia, eu vou comer. Mas agora, eu não posso dizer que isso é bênção, porque bênção significa estar na vontade de Deus. Bênção não é ter comodidade e está tudo maravilhoso. Porque se for assim, Elias não era abençoado, João Batista não era abençoado, Paulo não era abençoado, Jesus não era abençoado. Como é que alguém morre na cruz e é abençoado, Jesus? Então, se a gente... Olha como é que a teologia de hoje está diferente. Eu não sei se, assim, eu tenho que ir no policial, sempre saio. Mas o que acontece? Eu não sei se dá para você perceber a minha angústia, porque às vezes tem a sensação assim, meu Deus, será que eu sou um chato de plantão? Porque você olha essa ideia, né, de ganância, às vezes aquela pessoa que fica agradando o pastor só porque quer subir de cargo, e que quando ela sobe de cargo, aí sabe a multa que eu tiro.
Aí já começa a dar uma relaxada, já começa a deixar pra lá, fica mal criado, resmungão. Aí então ele fala assim, peraí, então era ganância. Você achava que você seria alguma coisa porque foi promovido a alguma coisa. Isso é empresa. Isso é negócio, isso é carreira. Entende? Então eu olho essa questão, né, de ganância, orgulho. O que tem de crente aí que fica dando carteirada? Sabe com quem você está falando? Né? E aí você olha a situação dessa, aí é onde eu falo algumas coisas que alguns crentes ficam chateados comigo. Hoje, até as igrejas são campos missionários. Até as igrejas. Porque o que tem de gente que precisa sair desse negócio para ter a vida eterna que Jesus prometeu, a vida abundante, que é muito mais do que ter posses. Gente, se a gente acordar para isso, a gente pode ser feliz com qualquer coisa na vida. A Bíblia fala que é melhor ter um bocado seco onde há paz do que a abundância de carne onde há contenda. E aí eu estava falando ontem em nossa igreja que o que me causa sofrimento como pastor? A maioria dos casais, quando pensam em casar, não sou contra ter uma festa com bastante coisa, mas pensa na festa. Às vezes coisa de 10 mil reais, mais de 10 mil reais para fazer uma festa. Tá entendendo? Joga no Google, pastor. Joga no Google. Tá desatualizado. Eu não caso por isso, pastor. Tá desatualizado. Tô desatualizado mesmo. Se fosse 10 mil, eu casava amanhã. Ó, você vai provocar você, pô? Ah, não fala não, ela foi lá no Procon. Aí nesse caso, em relação foi na corregedoria. O profeta agora tá afinadinho. Aí, em relação, né, a esse caso, né, por exemplo, a pessoa pensa na festa, pensa na mobília. E aí, não estou querendo aqui jogar confete, né, na minha esposa. Mas eu lembro que assim, gente, quando nós nos casamos, gente, a maravilha do casamento era a gente. Caraca, eu vou casar, vou viver com a Gisele, acordar com ela, dormir com ela, vou passar a semana com ela, aquele negócio todinho, tudo tal. E aí o que acontece? Pô, televisão, depois a gente compra, depois a gente fez isso. E é engraçado que a igreja começou a ajudar, um deu isso, outro deu aquilo outro. Assim, a gente ficou animado, a igreja ficou animada, a gente deu salgadinho, a gente que deu bolo e tal. E assim, foi aquela coisa simples. Porque a felicidade da gente estava no casamento. É isso aí. E aí, assim, aí eu olho hoje, assim, as pessoas estão pensando na festa, estão pensando na geladeira inox, estão pensando nisso, naquilo outro. Agora eu pergunto, quantas vezes, né? Quantas vezes essas pessoas estão preocupadas em, pastor, a gente queria bater um papo, porque a gente nunca entrou nessas águas. Como é que é a vida deles? Porque agora é mole. Né? O cara tá com a testosterona lá em cima e a pele da menina tá rica em colágeno. Maravilha. Né? O cara nem precisa saber o que é testosterona, porque ele tá com a testosterona lá em cima. Quem tem que saber sou eu, que já passei dos 44. Né? A menina não esquenta a cabeça com colágeno, por quê? Porque a pele dela tá rica em colágeno. Só que é o seguinte, o tempo tá passando. E o que acontece? E nisso que vai acontecer isso, vem a crise, né? Por exemplo, como é que fica a paciência da gente lá em casa sem dormir? E aí, como é que a gente faz para arrumar a casa? E aí, nisso que assim, o negócio está fora do lugar, tu já fica irritado, você não dorme, fica irritado, e aí o menino está doente e tal. Aí imagina isso com alguém que não preparou uma base. Imagina alguém que só pensou em intimidade física. Porque intimidade física é a coisa mais fácil do mundo de se ter. Até o cara ali da balada, e aí, já era, demorou. É nóis, pronto. Começou a intimidade física. Agora, a intimidade relacional é um negócio que assim, ó. Porque a questão é, a Nora gosta da sogra? O sogro. O sogro foi com a cara do genro, que tem isso também. Né? Aí, por exemplo, vamos pensar, alguém está pronto, né, para acolher o pai ou a mãe do marido na velhice?
Alguém está pronto para acolher o pai ou a mãe da esposa na velhice? Porque isso pode acontecer. Desemprego, enfermidade. Se o cara ficar acamado durante uns 2 anos mais ou menos. Eu tenho um amigo. Tá entendendo? Aham. Casou, assim, ele cristão, a menina cristã, se casaram, casal excelente. Só que a mãe dele, ele assim, sentou comigo, foi brasileiro comigo, a mãe dele, situação meio bem precária, e o padrasto dele não era responsável em casa. O dinheiro dele era para bebida, para outras coisas, e a mãe ficava com uma certa necessidade. Ele, como filho, visualizando aquilo, ele ajudava a mãe. Aí, independente do padrasto ser responsável ou não, é a mãe dele. Ele ajudava a mãe. A esposa ficou com raiva e começou com uma discussãozinha, com o passar dos anos, foi aumentando até chegar ao ponto que ela rompeu o casamento. Porque ele ajudava a mãe. Ela achava que ele não deveria tirar dinheiro do bolso dele para ajudar a mãe, porque era obrigação do padrasto, que era irresponsável. Mas ele, como filho, ficava pouco. É por causa da mãe, né? Agora, olha aí. Aí a minha moeda tem 2 lados. Porque tem sogra também que você tem vontade de pular no pescoço dela. Aí a menina não pega ônibus errado. Porque junto com o marido vem os parentes. Com certeza. Junto com a esposa vem os parentes. Vem a sogra, vem o sogro, vem não o tem cunhado, pra onde correr, vem a gente. cunhada, vem todo mundo. Não tem pra onde correr. Não tem. Entendeu? E aí é onde vem a importância da orientação. Por quê? Porque de repente, um pouco de habilidade ajuda a gente a lidar com essa situação. Agora, nisso que a gente não se prepara para isso, a gente pensa o quê? Festa, mobília, sexo, geladeira cheia. 2 anos depois me divórcio. Tá dando para entender? E aí é onde eu quero chegar. Se a gente for observar, a gente olha para uma situação dessa e percebe que, na minha modesta opinião, até o ambiente evangélico hoje é um campo missionário. Eu entendo que, assim, claro, se você morreu, eu vou no seu enterro dizer que você está no céu. Mas agora, do jeito que a coisa está, eu não posso afirmar que todo mundo que está dentro da igreja vai para o céu. Se você afirmar aquele inteiro com aquela coisada toda, você está no cada apanhar lá. Tá dando para entender? E aí, nesse caso, né, a gente observa aqui, né, que essas pessoas, infelizmente, inclusive, como eu disse a alguns evangélicos, além de não terem descanso nessa vida, porque o descanso para a nossa alma é se a gente aprende dele. Se não aprende dele, a gente não tem descanso para a nossa alma. Porque aquela questão, né? Tem uma cena no filme, agora eu não lembro se é Rocky 5, né? Que o Sylvester Stallone já está mais velho, está dando um conselho para um rapaz, pro filho dele, ele fala: ninguém vai bater tão duro em você quanto a vida, né? Então, assim, se você não estiver preparado para as lutas da vida, qualquer coisa faz você sucumbir. Porque imagina, você está aqui feliz da vida, aí arrebenta uma barragem como essa agora ali. Quantos sonhos? Imagina! Aí de repente morre mãe, morre pai, morre filho. Ou nessa violência urbana. Quantos sogros tá vão morar entendendo? com os filhos agora, casa... Entende? Aí, pô, você tá indo pra casa, tá voltando feliz da vida, bateu a meta lá no comércio onde você trabalha. Aí do nada, né? A pessoa para te assaltar. Aí você de repente está com a luz interna com problema, ou está com vidro com problema, o indivíduo acha que você está sendo folgado e resistindo e enche o teu carro de fuzil. Aí, assim, a gente olha uma situação dessa, ou seja, se a gente não tiver uma base de fé, a gente não tem como enfrentar um monte de coisa. Seja chikungunya, né? Seja um problema de família, seja um problema financeiro. Se você está desempregado, você não pode pegar uma caixa de picolé e vender porque vem o guarda. Entende? Uma lei que pega você que está querendo se defender, mas uma lei que não pega alguns grandões aí. Então você olha para essa situação e verifica assim, olha como está esse ser humano, sozinho, egoísta,
entende? Iludido, narcisista. E aí você olha para essa pessoa tão encantada consigo mesmo, mascarando a situação, botando inveja nos outros no Instagram, né? Porque assim, a vida dela não é aquela perfeição toda, né? E aí nisso o que acontece? Olha como eu sou feliz, olha como eu estou abençoado. E aí se bobear, essa pessoa está acabada por dentro. Por quê? Porque não tem uma base de fé. E aí esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é dizer para as pessoas o seguinte: olha, há vida em Jesus. Por mais que, por exemplo, venha o tal do mensageiro de Satanás esbofetear a gente, mas você não é servo de Deus, está passando por isso? Mas você não é servo de Deus, está passando por aquilo? Aí vem os amigos de Jó: conta logo que tu está em pecado, rapaz. Aí rola isso, rola aquilo, aquilo outro, tal. E aí o que Deus fala? A minha graça é suficiente na sua vida, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Que aí quando alguém olhar para você e falar assim: mas não é possível, olha como é que fulano é. É possível sim, porque não há impossíveis para Deus. Agora, eu não sei se dá para perceber, a igreja de hoje tem mais facilidade de falar. Temos ouro e prata, mas não dá mais para dizer levanta e anda, porque a busca virou outra. Antes a busca era o quê? Ficar em Jerusalém. Para quê? Ser revestido de poder. Agora é o seguinte: vamos possuir tudo que essa terra está dando. Professor, agora... Nada contra a prosperidade, tá, gente? A minha preocupação é a ganância, a vaidade, né? Porque as pessoas se agarram em bolha de sabão. Porque o dinheiro, o poder, a juventude, saúde, tudo isso é passageiro. Agora, falando em missão, né? Todo cristão é um missionário, porque é uma ordenança, Claro. né, imperativa de que a gente vai Isso. e atrás do O evangelho. chamado coletivo. Eu fico pensando, né, nisso tudo que você está falando, eu fico pensando o seguinte: será que a gente vai conseguir, né? Porque assim, a cada dia vai piorando isso. E isso, tudo que você falou, está dentro das igrejas atualmente. A gente sabe disso. A ganância, o orgulho, aquela coisa toda. A vaidade. A vaidade. Aí eu fico pensando assim, se apertar mais e começar a sermos perseguidos, quem vai sobrar? A base, como você está falando aí, você é capaz, você tem base suficiente na hora que baterem na tua igreja e falar assim: ó, fechar, porque você não pode falar isso, porque você não pode pregar Jesus, você não pode pregar essa verdade. E aí? Porque falando em missão, Mas E é importante pensar que, assim, hoje a gente vive liberdade religiosa, mas é bom lembrar que hoje a gente não pode mais pregar no trem. Houve um tempo na história que podia. Então, bem, eu não quero ser mensageiro de desgraça, mas eu acho que a gente tinha que botar a barba de molho. Tá entendendo? Até porque mensageiro de desgraça leva coça, né? Ou vai para corregedoria. Então, aí nesse caso, seguindo aqui, né? Faltam pessoas dispostas e preparadas para levar a mensagem de libertação que garante vida eterna de gozo e paz. E aí eu lembro daquela palavra de Jesus: olha quantos anos, né? A seara está aí, mas cadê os trabalhadores? E a gente observa bem, olha quantos evangélicos, pelo menos no Brasil. Só que qual é o problema? A mentalidade do evangélico hoje é o quê? Ser cliente. O cara vai pro culto como se ele tivesse ido numa loja de sapato. Ninguém me atendeu, ninguém se importa comigo, ninguém não se quer, só que a pessoa não percebe que é o seguinte: filho, a igreja é o que os crentes são, ela faz o que os crentes fazem. Se todos os crentes são iguais a você, ninguém vai atender ninguém, né? Agora, se você é uma pessoa que chega junto, e o outro irmão chega junto, e o outro irmão chega junto, e o outro irmão chega junto, aí a igreja vai te atender. Tá dando para entender? Ou seja, a igreja não é como aquela loja que tem 5 pessoas contratadas para chegar e: esse sapato tá bom? Não, gostei não, quero outro. Não, essa sandália não tá legal. Igreja não é isso. Na igreja todos são servos. Agora, se todos são servos e alguns servos
se coloca na condição do cliente, sobrecarrega os poucos que trabalham, e esses poucos que trabalham não tem como se atenderem e atenderem os clientes. Aí o que a gente tem? Reclamões. Agora, se cada um deixasse o seu próprio egoísmo, parasse de olhar para o seu umbigo e olhasse a necessidade do seu irmão, seria cada um por cada um, todo mundo cuidando de todo mundo. Então é isso que, assim, esse tempo, tem um livro muito legal chamado Icabod, em que Rubem Amorese fala que a igreja já teve como inimigo o Império Romano, já teve como inimigo a filosofia, já teve como inimigo o comunismo russo, mas hoje o inimigo da igreja é uma mentalidade. Hoje é muito mais difícil vencer. Hoje é muito mais difícil vencer. Porque hoje a gente não tem mais a política contra nós, porque a gente tem político. A filosofia contra nós, porque a gente tem filósofo. A gente não tem mais uma religião contra nós, porque a nossa religião é muito, até popular. Né? Artistas são evangélicos, atletas são evangélicos, empresários são evangélicos. Nossa religião é popular. Né? Não sei se vocês lembram daquele episódio que a Rede Globo estava dizendo até que tinha bandido evangélico, né? com um taco de beisebol, né? Ameaçando Yalorixás, babalorixás de centros de candomblé, umbanda. Não sei se vocês viram essa matéria, né? E aí assim, fazer o que, né? Eles têm a televisão para dizer que tinha bandido evangélico. E aí nesse caso, para a gente ter uma ideia de o quanto a nossa religião, assim, até os criminosos, eles olham para a nossa religião como assim, pô, essa religião é do bem. Então, a gente está pobre. O que os primeiros cristãos não eram. Eles eram muito perseguidos. Agora, para mim, como eu disse, qual é a dificuldade? A mentalidade. Porque com a mentalidade a gente se divide. Uma igreja compete contra a outra. Um pastor é tentado a pegar a ovelha da outra igreja. Aí as ovelhas, percebendo a competição, fica chateadinha com o pastor aqui, vai para a igreja do pastor de lá. Aí o indivíduo, ele sabe que ele toca muito, ele canta muito, ele faz não sei o que lá muito. Aí ele sabe que se ele der uma faltada, vai todo mundo ficar, cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano? Aí acontece, aí de repente o pastor, para não ficar mal pro pessoal, trata o cara assim. Então percebe como é que o problema da gente é mentalidade? E eu entendo que é a parte mais complicada. Por quê? Porque dependendo da mentalidade, o cara não recebe a mensagem. O que é um sermão bom hoje? É um sermão que eu gosto. Não é necessariamente um sermão que a Bíblia está falando isso pra gente. Então, falta gente disposta. Falta gente. Tem muitos, mas falta gente. Né? E aí, nessa brincadeira, os vizinhos dessas pessoas, os parentes dessas pessoas, os colegas de trabalho dessas pessoas, pasmem-se, namorado ou namorada, marido ou esposa, que não são crentes dessas pessoas, filhos dessas pessoas, pais dessas pessoas, estão indo para o inferno, enquanto elas estão